E aí, tudo certo? Então, no vídeo de hoje, vamos ver alguns atores e atrizes que foram promessas de sucesso nas décadas de 80, 90 e 2000, mas que por um motivo ou outro, estão atualmente fora da mídia. Para não ficar um vídeo muito longo, a gente decidiu dividir esse vídeo em 3 partes. Tudo bem? Mas antes de começar o vídeo, vou só reforçar aquele pedido que sempre faço a vocês. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e também deixar aquele comentário carinhoso e fofo que vocês sempre deixam, com o feedback sobre o conteúdo postado. Isso nos ajuda demais. Conto com vocês! E a primeira da nossa lista é a atriz Lúcia Veríssimo, uma das atrizes mais conhecidas da TV na década de 80. Lúcia estreou na novela Marina, em 1980, interpretando a personagem Ana Noronha. Atuou ainda em Os Imigrantes, Champanhe, Roda de Fogo, Mandala, O Salvador da Pátria e nas minisséries Parabéns pra Você, Santa Marta Fabril e O Cometa. Continuou atuando na TV nas décadas seguintes, mas com o passar dos anos, foi diminuindo suas aparições nas telinhas. Sua última novela foi Amor à Vida, em 2013, interpretando a personagem Maria Piatini. Atualmente, com 64 anos, Lúcia voltou a atuar na série Rensga-Hits, disponibilizada pela plataforma de streaming Globoplay. Em entrevista ao portal G-Show, em dezembro de 2020, Lúcia Veríssimo declarou: "Todo mundo pensa que tomei uma atitude de me despedir das novelas. Isso não é verdade. Aconteceu muita coisa na minha vida. Me dediquei ao cinema, comecei a escrever mais", definiu a atriz. A Maiara Magri é outra atriz, que é a cara da década de 80. Maiara estreou em novelas em 1981, fazendo uma participação na novela Os Adolescentes, da TV Bandeirantes. No ano seguinte, fez sua primeira novela completa, Ninho da Serpente, na mesma emissora. Na sequência, em 1983, fez a novela Sabor de Mel, e em 1984, a série Casal 80. Ainda em 1984, Maiara foi para a Globo, onde se destacou em novelas como Amor com Amor se Paga, A Gata Comeu, Roda de Fogo e O Salvador da Pátria. Na década de 80, Maiara atuou também nas novelas Dona Beija e Helena, na extinta TV Manchete. A atriz continuou atuando na televisão, até fazer sua última novela, Escrava Isaura, em 2004, na Rede Record. Porém, sua última aparição na TV foi em um episódio da série Toma Lá da Cá, em 2009. Desde então, Maiara Magri, que hoje está com 60 anos, tem se dedicado principalmente ao teatro e a comentar nas redes sociais as reprises de novelas em que atuou, disponíveis na Globoplay, no Viva e na Record. O Paulo Castelli, filho da atriz Maria Luísa Castelli, fez sua estreia na TV ainda criança, na novela O Pequeno Lorde, em 1967, na TV Tupi. Já adulto, ainda na TV Tupi, também participou da novela Gaivotas, em 1979. Nos anos 80 foi visto em várias novelas, praticamente uma produção por ano, tendo passado por quase todas as emissoras da época, Bandeirantes, Cultura, TV Manchete, SBT e Globo, onde ficou mais conhecido pelas novelas Tititi, Roda de Fogo, Bambolê e Vida Nova. Paulo também construiu uma sólida carreira no cinema, tendo atuado em vários filmes. Em 1990, Paulo fez seu último trabalho na TV, a série Fronteiras do Desconhecido, na TV Manchete. Nesta época, o ex-ator decidiu deixar a carreira artística de lado e se formou em psicologia. Hoje, com 65 anos, Paulo assina com o sobrenome Greven de seu pai e é dono de um hotel-residência para idosos em Alphaville, na Grande São Paulo. A Tássia Camargo, assim como a Maiara Magri, fez sua estreia na TV em 1981, na novela Os Adolescentes, da TV Bandeirantes. No ano seguinte, fez seu primeiro trabalho na Globo, em Elas por Elas. Também foi a primeira apresentadora do Vídeo Show, que foi ao ar pela primeira vez em 1983. Ainda na década de 80, Tássia foi vista em diversas novelas, como Pom Pom Beijo Beijo, Um Sonho a Mais, Selva de Pedra, O Salvador da Pátria e Tieta, além das minisséries Rabo de Saia e Chapadão do Bugre. Continuou atuando na TV até 2007, quando fez a novela Vidas Opostas, na Rede Record. Desde então, não participou de mais nenhuma novela no Brasil, mas continuou dando aulas de interpretação e atuando no teatro. Em 2017, a atriz se mudou para Portugal, onde participou da novela Valor da Vida, da TVI, em 2019. Seu último trabalho até o momento. Hoje, ela está com 61 anos.
O Jonas Torres, enteado do saudoso ator Fábio Junqueira, foi um dos atores mirins de maior sucesso na década de 80, principalmente por causa de dois personagens, Zeca Pedra, da novela Vereda Tropical, em 1984, e o Bacana, da série Armação Ilimitada, exibida entre 1985 e 1988. Já adolescente, atuou em Top Model, em 1989, e Vamp, em 1991. Nos anos seguintes, apesar de participar de vários outros trabalhos, sua carreira na TV não manteve a mesma regularidade, mesmo porque passou anos vivendo nos Estados Unidos, onde serviu o exército como paraquedista. Em 1994, tornou-se piloto civil, na Flórida, além de instrutor de voo. Sua última novela até o momento foi Império, em 2014. Em 2015, voltou a morar nos Estados Unidos, na cidade de Los Angeles. Hoje, Jonas Torres está com 47 anos e trabalha como dublador. A atriz Thaís de Campos, que é sobrinha do diretor Wolf Maia, entrou para a televisão em 1981, pelas mãos do tio, que a dirigiu em seus primeiros trabalhos, Ciranda de Pedra, Elas por Elas e Final Feliz. Ainda na década de 80, foi vista nas novelas Voltei pra Você, Livre para Voar, Tititi, Mania de Querer, Bambolê e Tieta. E na minissérie Tenda dos Milagres. Na década seguinte, Thaís continuou na TV, mas diminuindo o ritmo gradativamente, até 2014, quando atuou na novela Boogie Woogie, seu último trabalho até o momento. Em 2018, assim como a atriz Tássia Camargo, Thaís se mudou para Portugal, onde já trabalhou como atriz, produtora e diretora, na televisão, no cinema e no teatro português, inclusive dando cursos de interpretação, cinema e artes cênicas. Hoje, ela está com 58 anos. O Roberto Bataglin estreou em novelas em 1984, no folhetim Partido Alto. Na sequência, fez bons papéis nas novelas Um Sonho a Mais, Selva de Pedra, Mania de Querer e Sassaricando. Continuou regularmente trabalhando em novelas até 2008, quando participou de Sete Pecados, folhetim da faixa das 19 horas pela Rede Globo. Após 10 anos longe das novelas, retornou em uma participação especial em Apocalipse, na Rede Record. Hoje, com 59 anos de idade, Roberto Bataglin tem um curso de teatro em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e uma produtora de vídeo, e trabalha também como corretor de imóveis. A Isis de Oliveira, antes da televisão, teve uma carreira de modelo, e foi como modelo, desfilando, fazendo uma participação especial, que estreou na TV, na novela Marrom Glacé, em 1979. Em 1980, ganhou seu primeiro papel, em Plumas e Paetês, interpretando justamente uma modelo. Aos poucos, a modelo-atriz foi ganhando destaque pela atuação em novelas como Sol de Verão, Champanhe, Roque Santeiro, O Outro e Que Rei Sou Eu. Infelizmente, em dezembro de 1990, Isis foi demitida, enquanto atuava na novela Meu Bem Meu Mal, após faltar a algumas gravações do folhetim, e nunca mais atuou em novelas da Globo. O autor da novela, Cassiano Gabus Mendes, mandou uma indireta à atriz na fala do personagem Toledo, Sérgio Viotti, seu marido na trama, que disse que sua mulher, que partirá para a Europa para não mais voltar, havia sido demitida por excesso de faltas ao trabalho. Hoje, aos 70 anos de idade, Isis faz locuções publicitárias, vídeos institucionais, livros em áudio e mantém um ativo perfil no Instagram, onde interage com os fãs. O Felipe Martins estreou na TV em 1982, no programa Chico Anísio Show, mas sua primeira novela foi De Quina pra Lua, em 1985. Mais adiante, trabalhou na minissérie Anos Dourados, e nas novelas Mandala e Top Model, entre outras. Em 1994, Felipe ganhou destaque como Tato, filho de Antônio Fagundes, na novela A Viagem. Na década de 2000, suas participações nas telinhas diminuíram bastante. O ator continuou na televisão até 2014, quando atuou na série Milagres de Jesus, da Rede Record. Hoje, aos 61 anos, mora em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e dá aulas de teatro. A Ingra Liberato fez seus primeiros trabalhos na televisão em 1989, em pequenas participações nas novelas Pacto de Sangue e Top Model, e também na primeira fase de Tieta, vivendo a personagem Tonha, quando jovem. Porém, foi no início da década de 90 que Ingra foi reconhecida nacionalmente, nas novelas Pantanal e A História de Ana Raio e Zé Trovão, da extinta TV Manchete. A partir de então, teve uma carreira de idas e voltas à TV.
Ingra mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, desde 2002, e em 2016 lançou o livro O Medo do Sucesso, no qual relata sua fobia por exposição. Em 2021, participou da novela Gênesis, seu último trabalho na TV até o momento. Atualmente, Ingra Liberato está com 55 anos. Bom, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado dessa primeira parte. Fiquem tranquilos, que nas próximas semanas postaremos as últimas 2 partes restantes. Beijos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos. Fui!